Oi amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou a Ju Ferrari, seja muito bem-vindo. Amores, olha só, eu, Ju Ferrari, moro aqui nos Estados Unidos com a minha família e eu tenho postado muitos vídeos para vocês lá no Instagram referente ao nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. E eu tenho recebido uma chuva de perguntas. Como que você conseguiu esse trabalho? Como que faz para conseguir esse trabalho? E outras dúvidas também. Então eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como a gente começou a pensar na possibilidade desse tipo de trabalho. Porque muitas dúvidas que vocês têm é para cortar caminho. E gente, a primeira dica é: não corte caminho, viva um dia de cada vez, viva todas as etapas que você precisa viver para você alcançar os seus objetivos. Foi assim com a gente, é assim com muitas pessoas e é lógico, o que eu puder ajudar vocês com informações para que essas etapas sejam mais rápidas e mais simples para vocês, eu vou fazer, mas não deixe de viver cada etapa que você precisa, até porque uma etapa depende da outra, então você precisa vivê-las. E eu vim aqui contar um pouquinho da nossa história. Eu imagino que esse vídeo vai ficar um pouco grande, eu não vou conseguir contar tudo nele, então eu vou dividir ele em duas partes, que eu acho muito melhor para vocês entenderem. Mas eu vou contar a minha história, a nossa história, a história da minha família, resumidamente, mas já respondendo algumas perguntas. Não vou fazer as perguntas aqui, mas no decorrer do vídeo vocês vão ver que eu vou responder muitas perguntas que pode ser a sua, e foi sim muitas perguntas do pessoal do Instagram, dentro das caixinhas de perguntas. Então, vamos lá. Como que tudo começou, gente? Eu já contei em alguns vídeos aqui, mas sempre muito aleatoriamente, nunca fiz um vídeo específico sobre isso, contando um pouquinho de como a gente veio pra cá, pros Estados Unidos. E basicamente nós viemos pra cá assim, ó, no susto. Nos programamos, sim, por 10 meses, mas a ideia de vir pros Estados Unidos foi muito assim, no susto. Eu digo no susto porque eu, Juliana, nunca imaginei que eu iria vir para os Estados Unidos, até porque eu tinha uma vida legal no Brasil. Eu era dona de um salão de beleza, tinha funcionárias trabalhando, vivia bem, ganhava bem, então não era um intuito para mim vir para os Estados Unidos, e eu também nunca gostei de falar inglês, nunca gostei do inglês, então não era algo do meu pensamento. O Beto e o Richard tinham o desejo de vir para os Estados Unidos, mas eles nunca comentaram, nunca ficaram falando. Eles falavam sim de vir viajar, de vir passear e tal, mas morar, eles nunca falaram sobre esse assunto. Quando de repente apareceu uma oportunidade, e aí eles viram, eles perceberam de que realmente daria certo, eles me convenceram, porque na verdade a oportunidade chegou até mim. E eu não estava assim muito confiante, querendo muito, sabe? E eles me convenceram. E acabou que a gente falando, ok, então vamos pedir a direção de Deus, ver se realmente é isso, porque a gente não tem visto, a gente não tem passaporte, a gente não tem nada, até porque nunca foi intenção. Então vamos orar, pedir direção e confirmação para Deus. E no meio aí de um ano, para ser mais exato, entre decisão e programação, por isso eu sempre falo, se programe para vir sem depender de alguém, ou se você depender de alguém, que seja por pouquíssimo tempo. Então um ano aí de preparação, de Deus confirmando, e deu tudo certo. Quando chegamos aqui, tô resumindo bem porque tem detalhes que não vai fazer diferença na sua vida. Eu quero chegar logo no que vai fazer diferença na sua vida, o que pode te ajudar. Quando chegamos aqui, ficamos na casa de uma amiga, né, que na verdade foi a que plantou essa semente no nosso coração, e nós ficamos 20 dias na casa dela, e confesso pra vocês que foi muitos dias, na verdade, mais exato foram 22 dias. Confesso que foram muito tempo, eu sou muito grata, muito agradecida pela vida dela, mas se você puder não ficar tanto tempo na casa de alguém, é a melhor coisa que você faz. Mas o Beto, ele começou a trabalhar no segundo dia que chegamos aqui.
Então vamos para a parte importante, porque vocês já entenderam como foi que nós chegamos aqui resumidamente. Para quem não sabe, os trabalhos mais remunerados aqui nos Estados Unidos, principalmente para imigrantes, é o subemprego. O que é o subemprego? Vou ser bem clara aqui para vocês, tá? O subemprego é homem na construção, mulher na limpeza. É isso aí e já era. É o rótulo principal de quando se fala em trabalho para imigrantes e trabalho que é bem remunerado. Então, quando nós estávamos nos programando para vir para cá, nós já tínhamos a consciência de que o Richard e o Beto iria para a construção e o meu foco era investir na minha área de atuação, que é a área da beleza. Para quem não sabe, eu sou cabeleireira, especialista em cílios, design de sobrancelha, micropigmentadora, maquiadora, enfim, eu tenho várias especializações dentro dessa área de estética e cosmetologia. Eu tranquei a faculdade antes de vir para cá, mas eu já atuava na área há mais de 15 anos com essa área de salão de beleza. Então eu queria mesmo continuar na minha área porque era algo que como que eu posso dizer para vocês? Que eu era realizada na minha profissão e que era algo que me deixava feliz em fazer. Porém, Deus, ele já tinha me alertado que aqui seria tudo diferente, que o propósito dele para mim não era a área da beleza, era outro, mas enfim. No segundo dia que nós chegamos aqui na América, o pai da minha amiga, da minha amiga que eu tava na casa dela, ele trabalha de Uber, ou trabalhava, não sei agora se ele ainda trabalha de Uber, mas na época ele trabalhava de Uber, e ele pegou uma passageira, e a passageira falou que o namorado, o esposo, enfim, não me lembro, tava precisando de pessoas para trabalhar. E ele comentou a respeito do Beto, e no segundo dia aqui o Beto já conseguiu esse trabalho, no terceiro ele já estava trabalhando. E ele ficou realmente, acho que 1 ano e meio com esse rapaz, trabalhando com esse rapaz. E foi muito bom, porque, pensa, nós viemos preparados para ficar um bom tempo, sabe? Assim, caso não conseguisse arrumar trabalho. A gente só ficou realmente 22 dias na casa dessa minha amiga porque eu não estava conseguindo lugar para alugar. E eu queria um lugar específico, um lugar assim que desse para eu trabalhar na minha área de atuação. Então eu queria que tivesse um quarto a mais, eu queria que fosse uma casa legal, uma casa bonita, então tava demorando um pouquinho, por isso que nós ficamos 22 dias na casa dela. Mas o Beto já estava trabalhando, então a gente tinha a nossa reserva, que é o que eu falo, faça reserva para vir, tá? Faça reserva para vir, porque numa dor de barriga você tem como se virar quando se tem dinheiro. Agora, se você não tem dinheiro, você não tem como se virar. E a gente, além de ter a nossa reserva, o Beto também estava trabalhando e ganhando aí seu dinheirinho por dia. Quando ele começou a trabalhar, há 3 anos e meio atrás, ele começou ganhando $90 por dia. É pouco, sim, mas quando você é recém-chegado, você ganha menos e nós já tínhamos essa consciência. Ele saiu dessa companhia, se eu não me engano, ganhando 120, mas ele fazia um trabalho que era para ele ganhar no mínimo 160, porque ele fazia um trabalho pesado, ele mexia com pedras, são aquelas pedras que coloca no acabamento exterior da casa, da churrasqueira, sabe? Então, assim, era um serviço muito pesado e ele também muitas vezes fazia serviço de encarregado. Então, tipo, ele ganhava até menos do que ele merecia, digamos assim, mas nós sabíamos que nós teríamos que se submeter a algumas coisas. E então, ele começou a trabalhar e, graças a Deus, nós somos muito gratos por esse trabalho que nos ajudou bastante. O Richard, ele até tentou ir com o Beto alguns dias, mas o serviço era muito pesado e ele falou que não era aquilo que ele queria. Então nós estávamos orando para Deus direcionar o Richard para algum tipo de trabalho, porque até então na nossa consciência ele iria para construção com o pai, e eu estava na casa dessa minha amiga com a Rayara, porque eu não tinha com quem deixar a Rayara, ela era muito pequenininha, tinha 1 ano só, então nós tínhamos também a consciência de que eu ia trabalhar na minha área
na nossa casa e eu, ao mesmo tempo, cuidaria da Rayara. Então, eu faria as duas coisas ao mesmo tempo. E daria pra ser feito isso. Só que na casa da minha amiga não dava pra eu fazer isso. Então, eu passava o dia limpando casa, fazendo comida, passeando com a Rayara nas redondezas. Era mais ou menos isso que eu fazia, né? Então, meus 22 dias de início foi baseado nisso. Quando nós mudamos pra casa que nós alugamos, o Beto continuou trabalhando nessa companhia. Eu comecei a montar as coisas pra fazer atendimento, até porque, como eu disse, eu tinha uma reserva e além da nossa reserva tinha o trabalho do Beto, que nos ajudou muito. Então eu comecei a trabalhar também em casa, o Beto trabalhando na construção e o Richard estava parado. E na época, o Richard já tinha terminado os estudos no Brasil, ele poderia fazer o último ano de escola aqui nos Estados Unidos, repetir, né, fazer novamente o último ano, até para se adaptar mais com o inglês, mas ele não quis. Ele falou: mãe, eu quero trabalhar e aí vamos ver o que vai acontecer. Aí tá bom, gente. De repente, o Richard falou assim: mãe, eu quero vender brigadeiro na avenida principal, que é a Ferry Street, porque nós morávamos em Newark, mas não no centrão de Newark, onde tinha muitos brasileiros. Nós morávamos mais afastado, mas ali era uma região de bastante brasileiro. Ele falou: quero tentar vender docinhos, brigadeiros, beijinhos, enfim, brigadeiro gourmet. Aí eu falei: Richard, tem certeza? Você vai conseguir vender? Porque o Richard, ele nunca tinha trabalhado na vida. E aí eu falei: meu Deus do céu, será que ele vai conseguir? Aí ele: mãe, não sei, eu vou tentar, eu quero. Me convenceu de todo custo. Eu fiz os brigadeiros pra ele, a gente comprou as forminhas e enfim, fizemos aqueles brigadeiros no copinho, tudo caprichado e tal. Ele saiu pra vender, gente, ele foi 2 dias. Pois os 2 dias, acho que o primeiro dia ele não vendeu nada e o segundo dia ele vendeu um brigadeiro. Esse menino voltou totalmente frustrado. E é por isso que eu digo, não adianta você fazer uma coisa gostosa, você fazer uma coisa boa, mas você não ter o dom da venda. E ele realmente não tinha o dom da venda. Ele falou: mãe, eu não consigo vender. Mãe, eu me travo quando eu entro na loja. Quando a pessoa tá passando por mim, eu não sei o que eu falo pra ela. Eu não consigo convencer ela pra ela comprar o meu produto, então realmente não vai ser pra mim. Ele tentou, gente, mas ele não conseguiu. Aí ele teve uma outra ideia e ele falou assim: mãe, eu vou tentar na limpeza. Eu falei assim: Richard, mas eu nunca ouvi falar de homem na limpeza aqui. Bom, vamos tentar, né? Aí ele falou: mãe, vamos tentar. Aí nós começamos a colocar nos grupos, olha só as primeiras dicas, nós começamos a colocar nos grupos de WhatsApp. Porque quando você está aqui no país, você começa a entrar nos grupos da sua cidade, nos grupos dos seus conhecidos, porque também eles só aceitam você nesse grupo quando você mora aqui. Se você é do Brasil, dificilmente vai ter um grupo bom. Tem grupos de pessoas que moram ainda no Brasil, mas não são grupos que dá informação, são grupos para curiosos. Grupos bom que dá informação, que mostra trabalho, oportunidades, né, de trabalho e dicas e tal, só para quem mora aqui nos Estados Unidos. Então nós entramos em vários grupos e começamos a perguntar se alguém precisava de helper na faxina. E aí o Richard começou a ir de ajudante com algumas pessoas, principalmente em limpeza pós-construction, que são limpezas depois que a casa é reformada ou depois que a casa é feita aquela limpeza, porque é uma limpeza mais pesada, então é mais fácil deles pedirem helpers homens. E aí ele começou a fazer limpeza de pós-construction e de vez em quando ele ia em limpezas de casas mesmo. Mas ele mesmo falava: mãe, as mulheres são preconceituosas, mãe, as mulheres torcem o nariz quando vê que é eu. Porque muitas vezes eu falava com a pessoa, mas na hora da pessoa ir buscar, porque em muitos lugares aqui nos Estados Unidos, a pessoa te busca até em casa e depois te deixa em casa. Alguns inclusive cobram por isso, mas a maioria não cobra. E aí eu falava às vezes com a pessoa, sabe? E aí na hora de buscar era o Richard, a pessoa meio que torcia o nariz. Ele recebeu sim muito preconceito quando ele começou na limpeza, indo de helper. E nisso o Richard, assim, muito inteligente. O Richard sempre foi muito inteligente. Quando ele quer alguma coisa, ele
pesquisa, ele vê assim tudo que você possa imaginar. E enquanto ele estava indo trabalhar de helpers, ele começou a pegar a manha de um pouco de trabalho aqui, um pouco de trabalho ali, ver como que funcionava a limpeza aqui nos Estados Unidos. Porém, ele não gostava muito do estilo de limpeza que algumas pessoas faziam, porque ele achava que era meio de qualquer jeito. Quando ele decidiu ir trabalhar na limpeza, eu ensinei ele a fazer algumas coisas. Só que eu ensinei do meu jeito brasileiro. Não de jogar água, porque eu já sabia que aqui não se jogava água. Mas de uma forma brasileira, né? Abrasileirada de limpar, mas trazendo pro estilo americano. Então ele foi com aquilo na cabeça, quase com os ensinamentos que eu dei pra ele lá fazer sendo helper. E as mulheres não gostavam, porque elas não queriam passar mais de 2 minutos na mesma área. Então, tipo, tinha que ser uma limpeza de qualquer jeito. A grande maioria, infelizmente, eu digo isso pra vocês. E ele foi se incomodando com isso. E nisso ele foi pesquisando de como ele poderia conseguir clientes dele. E pesquisa dali, pesquisa daqui, pesquisa dali, pesquisa daqui. Até um momento que ele começou a fazer contatos com algumas pessoas que também indicaram alguns clientes para ele, porque viam que ele trabalhava bem, mas que ele recebia alguns preconceitos. E os preconceitos não eram dos donos das casas. Não eram das donas das casas, dos donos das casas. Os preconceitos que ele sofria era das donas de schedule, era das chefes, das boss. Não era dos donos das casas. E aí, ele começou a ganhar um cliente ali, outro cliente aqui, porque outras pessoas viam o trabalho dele e começou a indicar. Ele fez 70 por 30, que às vezes a gente passa. 70 por 30 tem muito aqui nos Estados Unidos, que ao invés de você ir como ajudante, você pega a casa, você é responsável pela limpeza daquela casa e você ganha 70% do valor que o cliente paga pra dona do schedule, pra boss no caso. Aquela casa não é sua, aquela casa é da boss, mas ela te passa a 70% pra você ir fazer sem a ajuda dela. Você é responsável pela limpeza. Então por isso você ganha 70%, até mais do que ela ganha 30% por conseguir a casa, tipo isso. E ele fazia muito também esse tipo de trabalho. E baseado em muita pesquisa, ele também encontrou um aplicativo no qual também ajudou a gente bastante no início, porque ele queria mais casas e ele queria ganhar o dinheirinho dele, o 100% dele, não o 70%, porque aí ele foi tendo mais conhecimento. E ele conheceu esse aplicativo, que eu vou falar pra vocês no final desse vídeo. Esse aplicativo, ele tinha o lado bom e tinha o lado ruim. O lado bom desse aplicativo é que nos trazia bastante cliente, ou seja, ele conseguia bastante cliente. E o lado ruim é que esse aplicativo cobrava uma taxa, ele cobra ainda uma taxa. Hoje eu não sei quanto que é essa taxa, porque nós estamos há 1 ano e meio aqui na Flórida, já faz mais ou menos quase 2 anos que a gente não trabalha mais com esse aplicativo. Mas ele nos trouxe muito cliente, mas ele cobrava uma taxa meio abusiva, então a gente ficava meio assim. E esse aplicativo ele cobrava conforme o cliente te chamava para fazer pergunta, já era cobrado a taxa do valor da casa do cliente, mesmo que não era fechado o serviço. Então o aplicativo ele cobrava pelo contato que você tinha com o cliente, mas para você conseguir o cliente, o trabalho do cliente, né, para você conseguir a casa do cliente, era um problema seu. E isso nos incomodava bastante, mas no começo a gente usou muito esse aplicativo. E aí o Richard começou a conseguir as casas dele através desse aplicativo. E nós também abrimos a companhia, né? Tiramos eu não sei como que fala direito, gente, mas é um documento para a companhia, para poder ser autorizado para trabalhar, para poder gerar nota fiscal, para poder ter o recebimento, para poder pagar os impostos, enfim. E aí nós abrimos essa companhia porque o nosso intuito também era trabalhar com outro aplicativo, que acabou que a gente não trabalhando com esse outro aplicativo, porque começou essa crise aí, né, essa pandemia que deu no mundo todo. Mas o Richard continuou trabalhando com as casas que ele tinha, e entre uma das casas, ele tinha uma casa de Airbnb, e ele era apaixonado por fazer a casa de Airbnb, porque não morava ninguém, porque tinha poucos móveis e porque
ele fazia tranquilo a limpeza desde que ele entregasse no horário que era exigido, e tinha uns detalhezinhos que ele gostava, tipo o jeito de dobrar a toalha, o jeito de deixar as coisas bem organizada, e chegava lá, não era aquela hiper bagunça. Então ele começou a se apaixonar por casa de Airbnb, e eu ia muito com ele nessa casa de Airbnb. E eu comecei a gostar também. Então, quando era final de semana, porque a Airbnb trabalha muito de sábado e domingo. Então, de sábado e domingo, às vezes o Beto tava em casa, às vezes não, quase sempre o Beto tava em casa, ele ficava com a Rayara e eu ia com o Richard, porque eu gostava. O intuito era que o Richard chegasse cedo, mas na verdade eu ia porque eu gostava também. E detalhe, tá, gente? Nós morávamos no norte, nós não tínhamos carro, até porque nós tivemos problema com o nosso primeiro carro. Tem vídeo aqui no canal contando sobre isso, o golpe que nós tomamos. Mas nós não tínhamos carro, então nós pegávamos ônibus e trem para chegar nesse Airbnb. Porque nós morávamos em Newark e New Jersey, e as casas que o Richard tinha, a grande maioria era em Nova York. Era em Nova York, gente. Era bem longe. Essa, inclusive, era no Brooklyn. Então, era bem longe, mas nós amávamos fazer aquela casa. E aquela casa, a gente via que tinha um retorno melhor. Por quê? Porque sempre tinha. A gente limpava, às vezes, ela 2, 3 vezes por semana. Enquanto as outras casas, a gente fazia a cada 15 dias. E era um pouco, assim, dava um pouco mais de trabalho, apesar dos clientes não serem tão bagunceiros, mas dava um pouco mais de trabalho porque morava a pessoa na casa. Então, tinha seus prós e os contras. Eu vou fazer um vídeo explicando quais os prós e os contras de casas de Airbnb e casas regulares, tá? Inclusive, tô gravando muito Reels lá no Instagram, então se você não me segue, corre lá, Espaço Ju Ferrari, que eu mostro o que deixam nas casas de Airbnb, mostro pra vocês a limpeza, dou dicas de dobradura, enfim, tem muita coisa. Me segue lá, Espaço Ju Ferrari, tá? Pra mais dicas que eu sei que vocês vão gostar. Então, pra finalizar esse vídeo, que eu sei que já tá grande, o Richard começou a amar Airbnb e eu também. Aí, gente, não deu outra, né? Nós começamos a amar esse tipo de limpeza e criamos algumas ideias na nossa cabeça, porque nós já tínhamos o pensamento de vir aqui pra Flórida, vir morar na Flórida. Então nós começamos a pensar, pô, Flórida, cidade turística, então lá vai ter muito Airbnb. Quando a gente for pra lá, nós vamos focar somente em Airbnb. Nós vamos mudar todo o nosso método de trabalho, até porque a companhia também mudou. Nós fechamos a Companhia do Norte para abrir uma aqui no sul da Flórida, porque o estado é diferente, então as regras são diferentes, impostos são diferentes, tudo são diferentes. Então nós contratamos uma contadora, abrimos uma companhia e nós hoje somos especializados em Airbnb. Quais são os aplicativos que eu falei para vocês no decorrer desse vídeo? O primeiro aplicativo que nós conhecemos, mas não foi o primeiro aplicativo que nós trabalhamos, foi aquele que eu falei que nós íamos trabalhar, mas não iniciamos porque entrou a pandemia, é o aplicativo do Amazon. Qual a vantagem de você trabalhar no aplicativo do Amazon? O aplicativo do Amazon, você tem muito cliente, muito cliente. Só que o Amazon, ele cobra muito barato. Então as casas são com valor muito abaixo. A vantagem é que, se você atende esse cliente cobrando barato, porque é pelo aplicativo, nas próximas limpezas você vai dar o seu valor normal. Se o cliente aceitar, já é uma contratação por fora, então você ganha esse cliente. Esse é o problema da Amazon, porque o valor que eles tiram, eles já cobram barato, e o valor que eles tiram para eles, aí fica muito barato. Muito barato mesmo, gente. Só que aí vai de você fazer uma boa limpeza e você convencer o seu cliente a contratar você e pagar o valor justo por aquela limpeza. E assim a gente fez por algum tempo, mas não foi com a Amazon, foi com um aplicativo chamado TubeTech. Todos os aplicativos eu vou deixar o link no box de descrição e também escrito aqui para vocês. O TubeTech é um aplicativo que nós trabalhamos na época de mais ou menos 1 ano e 2 meses e nós gostávamos muito. Foi através daí que nós conseguimos nosso primeiro cliente de Airbnb, mas é muito mais casas regulares para esse aplicativo. Só que esse aplicativo, ele cobrava só por você conversar com o cliente. Então, se você tem 10 clientes que te chamam e você fecha 5 clientes, 10 taxas você vai pagar, mesmo que você não atenda esses outros 5, mesmo que você só converse. Só o fato deles terem o seu contato,
esse aplicativo cobra, e é uma taxa bem alta. O Richard chegou a ser cobrado $35 numa casa que ele cobraria para limpar 110. Então, para vocês terem uma ideia do valor que é cobrado, e às vezes só para você conversar, não sei se vale tanto a pena. Para nós valeu. Eu acho que valeu a princípio, para começar, porque depois que você monta a sua cartela de cliente, você não precisa mais dos aplicativos, que é o que aconteceu com a gente. Quando nós viemos pro sul da Flórida, a nossa vida deu uma guinada assim, tipo, melhorou muito, muito. Depois de 2 meses, eu parei de trabalhar na minha área de atuação. Não foi porque nós já estávamos ganhando bastante dinheiro, não. Até hoje não ganhamos bastante dinheiro, ganhamos para ter as nossas coisas, pagar nossas despesas, viver assim tranquilo, mas não somos ricos. Porém, eu parei de atuar na minha área porque o Beto me cobrou muito por isso, e Deus também. Então, Deus pediu um tempo. Então, pode ser que um dia eu volte a trabalhar na minha área? Pode, mas ainda não é o propósito, ainda não é o que Deus mandou. Deus mandou eu investir na internet, levar informações para vocês e trabalhar muito com as mulheres, coisa que eu faço muito, tanto aqui quanto no Instagram. Eu mostro a minha vida no Facebook principalmente porque eu faço muita live no Facebook, live às vezes de 2, 3 horas só conversando com vocês. Então é justamente para isso, para animar, para incentivar mulheres a se amarem, a se gostarem, a se arrumarem, a ver o lado bom da vida. Então Deus, ele quer que eu continue fazendo isso. E em contrapartida também eu administro a nossa companhia. Hoje o Beto trabalha com o Richard, vocês sabem disso. O Beto, quando nós viemos pra cá, o Beto ele trabalhou de início de handyman, que é tipo marido de aluguel, sabe? Que vai nas casas pra fazer reparos. E ele trabalhou com o irmão da igreja, acho que por 1 mês mais ou menos. E o Richard chegou aqui, ele atendeu acho que 1 ou 2 clientes pelo TubTech. Uma amiga nossa indicou um cliente. E aí, gente, sério, de 3 clientes com a ajuda tanto do aplicativo quanto de uma amiga, hoje nós temos muitos clientes. E sabe o que é legal? Airbnb, o cliente às vezes tem mais de uma casa. Então isso é muito bom, porque além dele te indicar para os amigos que tem Airbnb, ele também tem mais de um, às vezes 2, 3, 4. Tem cliente que tem tipo 40 casas de Airbnb. Não vai te dar as 40, mas pelo menos mais 5 ele vai te dar. Então, se você tiver 10 clientes, cada um com 2 casas, só aí você já tem 20 casas. Se eles tiverem 3, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Então, vale muito a pena trabalhar com Airbnb. Tem algumas regrinhas no Airbnb e tem algumas regrinhas nas casas regulares. Hoje nós só trabalhamos com Airbnb. Se os donos desses Airbnbs quiserem que nós limpamos a casa deles, como acontece, nós limpamos. Se uma amiga, uma pessoa específica for uma indicação pra gente limpar a casa dessa pessoa, a gente limpa. Só que procurar clientes de casas regulares nós não procuramos mais. O nosso foco, nossa especialidade é casa de Airbnb. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês os prós e os contras de trabalhar com Airbnb e de trabalhar com casas regulares, tá? Eu vou contar tudinho pra vocês. Também vou falar pra vocês sobre valores. Quanto que você cobra numa casa de tal tamanho se for regular, se for Airbnb, quanto que dá pra você tirar, o que você precisa pra poder ter essas casas, enfim, as exigências dos clientes. Então, assim, eu vou fazer um vídeo, uma parte 2, porque esse vídeo já tá bem grande, contando tudo isso pra vocês. Então, fiquem ligados. Se vocês querem ver esses vídeos, se vocês querem ser notificados desse vídeo, verifique se você já se inscreveu aqui no canal, se for do YouTube, e se você segue, se for no Facebook, para você receber as informações, as atualizações de novos vídeos. Já deixa o seu like e faz o seguinte, compartilha esse vídeo com um amigo seu que precisa saber dessas informações. Essas informações que eu dei são informações para quem mora aqui nos Estados Unidos, mas eu já estou pesquisando, eu e o Richard estamos pesquisando para vocês
se tem alguma possibilidade de você que está aí, por exemplo, no Brasil, se você tem a chance de trabalhar com Airbnb, se tem alguma forma, algum aplicativo, algum meio de você conseguir essas casas. Mas a minha dica é, independente aonde você mora, procura saber se tem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp na região que você mora, voltado para esse tipo de trabalho, voltado só para Airbnb. Por exemplo, eu morava na Praia Grande, no Brasil. Então, suponhamos que eu moro na Praia Grande, eu vou procurar lá Airbnbs Praia Grande. Se tiver um grupo no Facebook que está lá, Airbnbs Praia Grande, casa de veraneio Praia Grande, casas de férias Praia Grande, eu entro nesse grupo e ali eu faço o meu marketing. Então isso também vai servir de ajuda para onde você estiver, independente do país, independente da cidade. Segue essas dicas. Nós tivemos a oportunidade de conhecer tanto o aplicativo quanto também de ser um giro rápido. Aqui nos Estados Unidos é um giro muito rápido, essa questão de limpeza, essa questão de mão de obra. Infelizmente a gente tem pouca mão de obra aqui, mão de obra boa, tá? Mão de obra até tem muito, mas mão de obra boa tem poucos. Eu falo por experiência própria, porque assim, eu vou com os meninos de vez em quando, né? Quando eu deixo a Rayara na babá, eu vou ajudar eles, porque às vezes a gente não consegue helpers, a gente não consegue pessoas para ajudar, e muitas vezes a gente consegue, mas a pessoa não trabalha da forma que tem que ser trabalhado, porque não adianta a gente contratar pessoas e perder o cliente porque tem reclamação, porque é uma das desvantagens do Airbnb. Existem clientes que às vezes reclamam, mesmo não tendo motivo às vezes para reclamar, para ter um reembolso, e o cliente às vezes acredita. Quando eu falo cliente que reclama, é o hóspede. E quando eu falo cliente que reclama para nós, é o dono da propriedade. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo e vocês vão entender. Então, se você quer ser notificado do próximo vídeo, já segue aqui. Se você gostou, já deixa seu like, tá bom? Então, bora lá! YouTube, Facebook e Instagram. Se você quer saber cada informação que eu posto nas plataformas, segue em todas, porque cada uma eu posto uma coisa diferente. Junta todas as informações e pegue ela ao seu favor. Um grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Fui!